Mateus capítulo 11, verso 25, foi o texto que ardeu no meu coração quando ele me disse: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos teus pequeninos. Vamos ler mais um texto da Bíblia. Isaías 60, verso 22. O menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Amém? Eu cheguei em Goiânia no dia 3/3/73. A minha mudança chegou aqui no dia 3/3/73. Eu era da igreja cristã evangélica. E eles me colocaram sob observação para ver se eu teria condições de ser ordenado. E eu fui ordenado ao ministério no dia 20 de julho de 1974. Antes de ontem. Eu completei 40 anos de ordenação. E Deus me disse que quando eu completasse 40 anos de ministério, haveria uma tremenda restauração da igreja, não só da luz para os povos. Não foi à toa que a nossa semana Shekinah levou esse tema aqui. Muita gente não sabe às vezes o porquê do tema. Diga comigo, 2014, o ano da restauração de todas as coisas. E há 25 anos atrás, não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu estava na igreja do pastor Brito, no Itatiaia. E naquela época nós não tínhamos templo, tínhamos uma tenda. E eu estava debaixo da tenda aguardando o momento de pregar. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu comecei a tremer. E eu não conseguia segurar a minha mão. E eu comecei a ficar com vergonha. Tremer na presença de Deus aconteceu nesse dia. E depois aconteceu em Dallas, nos Estados Unidos, numa tremenda reunião com 10.000 pessoas. Quando o Espírito de Deus veio sobre mim e me disse: o teu filho mais novo será o prefeito da tua cidade. O Eurípides estava comigo e ele achou estranho, porque eu não gosto muito dessas manifestações. Só que o Espírito Santo não respeita a gente. Eu vi isso uma vez no Canadá. E eu pensei, para que isso?
essa tremedeira, isso não é de Deus, não. Nunca mais eu falo das ações do Espírito Santo, porque a gente paga caro. Então naquele dia, naquela tenda, Deus me disse: a partir desta data, eu vou te dar na tua igreja local 1000 guerreiros que vão surpreender a cidade, o Brasil e o mundo. Há 15 dias atrás, eu me lembrei e pedi a Deus um sinal. E eu fui surpreendido, porque um profeta de Brasília esteve na minha casa e me disse: você pediu para Deus um sinal e Ele vai te dar. Eu chego na igreja, era Santa Ceia, de repente, olha quem chega na igreja com todos os seus membros, umas 500 pessoas. Entulhou a minha igreja, o lado de fora, a galeria, pastor Brito, com toda a sua igreja. Aí eu chorei, porque foi o sinal. Nós estamos vivendo há 2 dias um momento muito tremendo. E hoje aqui eu vou fazer um desafio, porque Deus vai me dar 3 grupos de 1000 em Goiânia. 2 grupos na nossa denominação e um outro grupo fora da nossa denominação. Nós seremos 3 grupos de 1000 guerreiros de fé que vão conquistar a cidade de Goiânia. Quem viver, verá. Estamos dentro deste novo período há 2 dias. E Deus me deu uma receita. E eu quero rapidamente, em 20 minutinhos, compartilhar alguma coisa com os irmãos. Porque muitas vezes nós não fazemos muito para Deus, porque nós achamos que precisamos de diplomas, de mais treinamento. Tudo que você souber de Deus é bom e da palavra, mas o que nós precisamos mesmo é de unção. A unção do Espírito Santo é que faz a diferença. Amém? Jesus disse: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste estas coisas de muita gente sábia, poderosa, e o Senhor revelou grandes mistérios a esses pequeninos aqui. Amém? Diga comigo, você que jantou e você que não jantou. Diga comigo, Deus usa coisas simples para não dar a sua glória a ninguém. Repita, Deus usa coisas simples para não dar a sua glória a ninguém. Nos dias de Gideão, quando eles estavam sendo assaltados pelos midianitas, Deus olhou do alto céu e achou um jovem de uma tribo muito simples, e a família dele dentro da tribo era mais simples, e na casa do pai dele ele era o mais simples. Deus disse: é o cara, é desse aí que eu preciso para libertar o meu povo. Se Deus levanta um gigante poderoso, um Golias, todos poderiam dizer: esse aí dá conta do recado, porque ele é forte, ele é poderoso. Irmãos, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus.
Quando Gedeão disse: Senhor, deve haver algum engano, eu sou muito simples, muito pequeno. Deus disse: eu sei. E aí reside a sua força. Vai nessa tua força e eu serei contigo. Aí está a diferença. Deus está conosco. O homem de Deus que acredita nisso vai promover uma revolução. Quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa simples? Se sente frágil diante de certos grandes desafios? Vou repetir. Você se sente pequeno, frágil diante de tremendos e grandes desafios? Então Deus precisa de você. Amém? É de você mesmo que Ele precisa. Diga para o teu vizinho da esquerda: a tua força é a tua simplicidade. A tua força é a tua simplicidade. Sabe por quê? Porque Deus dá a sua graça aos humildes. Deus dá a sua graça aos humildes. Bispo Timóteo não é um homem que coleciona diplomas, mas esse homem é uma bênção, por causa da unção que está sobre a vida dele. O maior acontecimento da história foi o nascimento de Jesus, sim ou não? Até hoje, o maior acontecimento. A quem foi que Deus revelou esse tremendo e grandioso evento? Há duas pessoas que estavam no anonimato, mas estavam no templo em cima de um relógio de oração o tempo todo. Eram até mesmo desconsiderados. Ana e Simeão estavam no templo, orando, 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 orando. Muitas vezes você está orando e não percebe nada, mas as nossas orações estão sendo acumuladas no céu. Um dia Deus diz: agora eu vou responder todas as suas orações. Aí, meus irmãos, é um avivamento. Às vezes oramos todo dia, não sentimos nada, não caímos, não sentimos arrepio, nada. Estamos orando. Nenhuma oração dos filhos de Deus é perdida. Nenhuma. Todas são guardadas, são guardadas. Evan Roberts gerou um avivamento no país de Gales. E ele orou 2 anos sem parar. Até o dia que ele recebeu uma visitação do céu. E ali começou o avivamento naquele país, que se estendeu para a América do Sul e para todo o mundo. Foi o movimento pentecostal. Em 1970 e 68, um garoto de 19 anos resolveu fazer a mesma coisa. Orou 2 anos, sem faltar um dia, de joelho. No último dia, depois de um período de 2 anos, nasceu a luz para os povos. Amém? Eu não era de família rica nem privilegiada. Meu pai era um homem muito simples. A minha mãe, então, uma mulher extremamente amorosa, mas muito humilde. E eu frequentava uma igreja tradicional. Mas eu cheguei à conclusão de que Deus tinha mais para dar e para revelar. E resolvi buscar a Deus. Até aquela madrugada, quando
o anjo do Senhor me visitou no meu quarto. E ali naquele dia nasceu este ministério. Irmãos, a quem mais Deus se revelou quando Jesus nasceu? Aos pastores de Belém. Aqueles homens que eram os camponeses daquela região, estavam todos cheirando ovelha, ali no pasto. Eram homens muito simples e muito pobres, eram trabalhadores anônimos, e Deus ordenou aos anjos que se revelassem a eles. Ninguém no palácio ficou sabendo que o rei dos judeus nasceu. Ninguém. E quando os magos vieram do Oriente, e por que os magos vieram do Oriente? Porque eles eram admiradores de Daniel na Babilônia, e eles ficaram impressionados de ver a sabedoria de Daniel, e eles estudavam as profecias de Daniel. E Daniel tinha dito que seriam 483 anos até o ungido. Eram 490 anos, menos 7 anos, que vai acontecer depois do arrebatamento. Entende isso? Todos entendem. Exatamente nos dias que se completava 483 anos, Deus mostrou um sinal no céu, como Ele sempre faz quando vai ter um grande evento na terra. E os magos perceberam e vieram, só que eles erraram de endereço, foram no palácio. E Herodes ficou endemoniado e disse: que ótimo, descubram mesmo onde é que está o menino, porque eu também quero adorá-lo. Conversa fiada. Mas quando saíram dali, Deus disse aos magos por revelação em sonho: não volte no palácio. E foi lá e disse para José e Maria: fuja, vão para o Egito, caia fora. E Herodes procurou Jesus em todos os lugares e não achou. Graças a Deus, porque muita coisa que Deus faz conosco, o diabo não sabe, não vê. Amém? Então Deus revelou todo esse mistério a pessoas muito simples e muito humildes. Deus opera com pessoas simples. As mulheres digam comigo: Deus opera com pessoas simples em ambientes comuns. Amém? A Bíblia diz que Deus se esconde. Deus não pode muitas vezes revelar a glória dele. Ele manifestou toda a sua glória num homem chamado Jesus de Nazaré, mas a glória estava dentro dele, o poder estava dentro dele. Em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, mas do lado de fora ele era uma pessoa simples e comum. Não havia nele nenhuma aparência para chamar a atenção. Ele não era um artista de Hollywood, não. O homem Jesus de Nazaré não chamou a atenção para si. E durante todo o seu ministério, ele viveu para honrar e glorificar o seu Pai que está nos céus. Maria veio da tribo mais pobre de Israel, da família mais pobre, e quando foram no 8º dia circuncidar Jesus,
José não pôde comprar um cordeiro. Ele ofereceu um par de rolinhas, porque era o sacrifício das pessoas extremamente pobres. Foi naquele ambiente que Jesus nasceu. Olha, se você é uma pessoa muito humilde, muito simples, Deus está atrás de você, precisando de você. Agora, se você acha que o doutor sabe tudo, coleciona diplomas, e o pastor nessa igreja não me vê, eu falo melhor do que ele, do que todo mundo aqui, você vai ficar encostadinho no canto a vida inteira. Porque quem levanta homens é Deus. Quem aponta para determinadas pessoas é Deus. Jesus não foi escolher 12 discípulos nas faculdades, nos lugares nobres. Jesus foi lá para a praia, procurar homens trabalhadores, simples, quase todos, quase iletrados. E ele mudou a história do mundo, e o evangelho chegou até nós através daqueles 12. Porque o que faz a diferença é a unção. O que faz a diferença é o poder de Deus em nossas vidas. Diga amém. Amém. E na casa de Davi, Jessé apresentou os filhos para Samuel. O pai de Davi nem lembrou dele. Samuel é que perguntou: não tem mais ninguém? Eu disse: bem, na realidade tem, mas é um menino que está pastoreando o rebanho lá no campo. Samuel disse: é ele, pode chamar. E Davi vai depois levar queijo. Quem gosta de queijo aqui? Vai levar uns queijos para os irmãos. E lá está um homenzarrão desafiando qualquer homem de Israel para lutar com ele. Davi, meus irmãos, era um menino muito temente a Deus, apaixonado por Deus, agradava a Deus em tudo, e é isso que Deus procura. E Davi tinha muita fé de que Deus estava com ele, jamais poderia ser derrotado. Quando ele viu aquele homem de 2,46 metros, ele disse: mas não pode, um negócio desse é um absurdo. Não tem um homem aqui para lutar com ele? O próprio rei enfiou o rabinho no meio das pernas e estava quietinho, morrendo de medo, o rei Saul. E olha que Saul era grande. Saul era grande. Davi era um meninote ruivo. Ele era o menor, o mais simples na casa do pai dele, e por isso Deus estava de olho nele. Irmãos, às vezes nós procuramos, para enfrentar os grandes desafios, coisas humanas. Davi, por exemplo, recusou a armadura do rei. Ele não tinha revelação como nós temos hoje. E hoje nós sabemos que o que Davi precisava era da unção que seria acionada pela fé. Amém? Davi recusou aquela armadura, aquela lança, aquele material todo, porque ele tinha uma ideia melhor. Diga comigo: 5 pedras. Uma ideia melhor. Meu irmão, o que você tem? Quando Moisés foi ao monte e teve uma experiência com Deus, Deus olhou para ele e falou assim: que é isso que está na sua mão? Depois que Deus falou: você vai lá no Egito conversar com o faraó, e você vai dizer a ele que é para liberar 3 milhões de pessoas imediatamente. Parecia uma piada, sim ou não? Aí Moisés falou: eu sou gago, a coisa está complicada,
E Moisés não era gago coisa nenhuma. Deus disse: eu te darei um profeta. Só que Arão não falou com o faraó nenhuma vez, só Moisés que falou. E o que é que você tem na mão? Ele disse: isso aqui é um cajado, uma vara. Ele disse: nós vamos tirar o povo do Egito com essa vara. Deus gosta de fazer essas coisas assim, coisas simples. Hoje eu estou te perguntando aqui: o que é que você tem? O que é que você tem? Quando Deus olhou a vara, falou: ótimo, é com isso aí mesmo. Joga essa vara no chão. Moisés jogou, virou uma cobra. E Moisés tinha medo da cobra, porque era uma cobra mesmo. Deus disse: pega ela pelo rabo. Ele pegou pelo rabo. Virou um cajado novamente. Moisés nunca tinha visto algo semelhante. O Deus Todo-Poderoso, o que opera transformações incríveis, o Deus que faz uma vara seca produzir vida, é o mesmo Deus capaz de promover uma revolução na tua vida. Este é o nosso Deus. E o desafio de Deus para nós agora é um desafio tão tremendo, tão maravilhoso, que o mundo inteiro vai se assustar com o que vai acontecer em Goiânia. E o plano de Deus me foi dado em 1978. Hoje nós operamos de várias formas, mas o plano de Deus é o discipulado e funciona da seguinte maneira. Você pode assustar com o que eu vou dizer, mas se um evangelista ganhar 100 almas por dia, e uma outra pessoa ganhar um discípulo por ano, mas cuidar dele, em 15 anos, quem ganha um discípulo por ano, vai ganhar mais gente do que o evangelista que ganha 100 almas por dia. Diga comigo, vai me ajudando, por favor. Diga: quem ganha uma alma por dia? No primeiro ano, são 2 pessoas. No segundo ano, 4 pessoas. No terceiro ano, me ajude, 8 pessoas. No quarto ano, 16 pessoas. No quinto ano, 32 pessoas. No sexto ano, 64. No sétimo ano, 128 pessoas. No sétimo. No oitavo ano, 256 pessoas. No nono ano, 512 pessoas. No 10º ano, 1024. No 11º ano, 2048. Me ajudem. No 12º ano, 4.000. Redonda, fica mais fácil. 4.000. No 13º ano, 8.000. No 14º ano, 16.000. Aqui ele já passou o evangelista que ganha 100 almas por dia e não discipula. Só que aí a coisa vira 28.000, 56.000, 100 e tantos mil. Agora, ouça, nós vamos fazer isso não com uma pessoa, mas nós vamos fazer com 1.000 pessoas. Começando com 1.000 pessoas que queiram se inscrever neste projeto de conquista de Goiânia. Vocês vão ficar... É gente que não retrocede, gente que não mente, gente que aceita desafio, gente que é fiel a este projeto.
Todo mundo aqui é obrigado? Não, é quem quiser. Deus vai falar ao teu coração e você vai dizer: eu quero participar desta hora. Eu quero me envolver, eu estou dentro. Ah, pastor, mas eu sou muito simples. É de você mesmo. É você mesmo que Deus está procurando. Por causa da sua simplicidade. Porque você vai para o altar e Deus vai derramar uma unção gloriosa sobre a tua vida. E a partir de agora, escutem o que eu estou falando, Deus vai começar a operar grandes sinais e maravilhas no nosso meio. Aquelas vidas que estavam secas vão florescer. Amém? Diga amém. Aí alguém pode dizer assim: apóstolo, mas e Paulo? E Moisés? Eles eram muito cultos. Eles eram muito especiais. Repita comigo, todo mundo que jantou e quem não jantou. Diga: Moisés foi levado para o deserto e ali viveu 40 anos para despojar-se de toda a sua soberba, de toda a sua autossuficiência e de toda a sua experiência secular. Deus tirou tudo dele para ser um homem simples, porque é com homens simples que Deus faria tudo acontecer. Amém? Você diz: e Paulo? E eu respondo: Paulo caiu do cavalo. Primeira coisa que aconteceu com ele: caiu do cavalo. Diga mais: ficou cego. Foi conduzido pela mão para Damasco, e ali ele refletiu 3 dias na sua vida, e Paulo ficou tão humilde, que ele, aliás, quando ele caiu, ele ouviu da boca de Jesus. Atos 26, 14, alguém acha na Bíblia rápido? Atos 26, 14. Olha que expressão interessante. Quem já achou, leia para mim. Atos 26, 14. É Novo Testamento. Caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava. E em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar quer dizer dar coices. Diga: recalcitrar quer dizer dar coices. Jesus disse assim: dura coisa é dar coices no aguilhão. O que é isso? Esta era uma expressão proverbial daqueles dias, daquela época. Falava do boi que dava coices no ferrão. Quem aqui já viu o carro de boi? Acho que ninguém, né? Eu morei na roça, já vi muito. Então, o condutor ficava com um ferrão, e isso era muito normal no Velho Testamento, na época de Jesus também. Então, Paulo estava falando aqui do boi que dava coices no ferrão, com o qual o boiadeiro dominava. Ele mandava o ferrão, o boi metia o coice. Eu estou querendo fazer uma obra na tua vida, Paulo, e você anda me dando coice. Você anda perseguindo a minha igreja, pois agora você vai ver quanto custa isso. É isso que Jesus quis dizer, entendeu? Então Paulo foi arrebatado ao céu e voltou dizendo: toda a minha suficiência vem de Deus. Amém? E ele disse assim aos coríntios: eu não fui ter convosco com ostentação
de linguagem ou com sabedoria humana, mas em fraqueza, temor e grande tremor. Então o homem virou um cordeirinho. Diga para alguém que está do teu lado, viu? Deus está falando com você. Agora repita ainda comigo: se Deus pode fazer uma vara se transformar numa cobra e retornar a ser vara, Ele pode também transformar você num instrumento poderoso. Basta que você seja simples e humilde. Amém? Aleluia. Amém. Só precisamos crer na palavra profética e crer que Ele vai fazer e que a nossa hora é agora. A nossa hora, a hora deste ministério é agora. Amém?